Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Tragédia previsível, né? A ex-mulher do chaveiro, que morreu na frente do Supremo, morreu. Estava num hospital em Lages, né? As queimaduras dela não permitiriam sobrevivência. Ela tocou fogo na casa e tocou fogo em si própria. Segundo os vizinhos, jogou gasolina em cima de si própria. Foi socorrida, mas estava com o corpo 100% queimado. Uma tragédia que é aproveitada politicamente, né? Ele fez uma pirotecnia na frente do Supremo, absolutamente inconsequente, inútil também, não quebrou nada, não manchou de batom a estátua da Justiça, nem preteou com pólvora, né? E morreu ali. Muita gente discute de que ele morreu, né? Mas oficialmente ele morreu de uma das explosões dos rojões que ele comprou para fazer essa demonstração. Tinha se separado da mulher. E aí a mulher, não sei, talvez se julgando responsável, né? Fez esse ato em seguida. E agora veio a falecer. Bom, outra questão de família, né? Me cobraram ontem por eu não ter falado do perdão que o presidente Biden deu ao filho dele, o Hunter Biden. O presidente dos Estados Unidos tem o poder, como tem o presidente do Brasil, de perdoar pessoas condenadas, né? Por crimes federais, né? No caso do filho do Biden, ele tinha duas condenações. Uma, por sendo viciado em droga, tinha arma. Isso é crime federal. E também por sonegação de $1.400.000, né? Em Nova York e na Califórnia. E Biden não perdoou. Está sendo muito criticado até pelo seu próprio partido, né? Porque é um ato supremo de nepotismo, né? O pai perdoar o filho. O pai perdoar o filho em casa, na jurisdição do lar, óbvio, é rotina, né? Mas o pai presidente da República usar o poder de presidente da República para fazer um perdão de um filho condenado pelas leis do país que ele preside, não tem ética nisso, né? Não tem. O presidente dos Estados Unidos que mais perdoou foi Franklin Delano Roosevelt. Perdoou, eu anotei aqui, foi um bocado de gente. 3 mil, quase 3 mil pessoas. 3.687 pessoas. O Roosevelt foi presidente mais de um período, né? O mais recente, foi mais falado, Trump perdoou o seu assessor Steve Bannon, né? Só pôde perdoar numa condenação federal. Ele continuou condenado na lei estadual, eu não lembro agora de que estado. Lá realmente tem autonomia dos estados em leis, né, inclusive nas leis penais. Aqui todo mundo ficou sabendo do indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira, que tinha sido condenado por palavras, que não poderia ter sido. O artigo 53, eu sinto muito, mas está escrito lá, está escrito, deputados e senadores, e ele é deputado, são invioláveis. Invioláveis quer dizer que ninguém pode condenar, né, por quaisquer palavras. Quaisquer é quaisquer. Isso foi muito discutido pelos constituintes. E chegaram à conclusão que tinha que ser quaisquer palavras, para dar ampla liberdade para o representante do povo falar o que quer em nome do seu povo, né? O seu povo não, em nome do povo do qual ele é servidor, ele é mandatário, né? Mas aí Bolsonaro, ele foi condenado a 8 anos e tanto, Bolsonaro indultou e o Supremo derrubou um indulto, embora esteja escrito lá nas atribuições do presidente da República, no artigo 84, compete privativamente ao presidente da República. Ou seja, é uma competência privada dele. Não tem que dar satisfação para ninguém.
Né? Hoje eu estava engraxando sapato, conversando com um jurista que estava engraxando do meu lado, e conversávamos sobre isso. E ele fica sem saber o que fazer. Porque ele tem um escritório de advocacia, atendendo seus clientes, e fica todo mundo com medo de um dia chegar num tribunal em que as coisas que estão escritas não são seguidas. Isso causa um problema grande para o país, né? Assim como causa problema essa história agora, o governo que não sabe de onde tirar para cobrir os seus gastos excessivos, diz que vai tirar de fundos, 8 fundos, aquele fundo de marinha mercante, fundo da aviação civil, fundo do exército, da marinha, da aeronáutica, fundo para educação de trânsito. São 8 fundos, 48 bi. Fica esquisito. Mais esquisito ainda quando o ministro da Fazenda diz que vai tributar, pretende tributar os dividendos dos mais ricos. Como é que vão ter que fazer uma escala o que é rico, né? Porque para ele rico é quem ganha 50 mil, né? 50 mil, vamos botar a classe média alta, né? Talvez. É uma história assim, eu lembro, eu sou da geração que viveu com carros americanos importados aqui no Brasil. Eu sabia o que era carro grande. Aí eles passaram a chamar carro médio, o carro compacto, de grande aqui no Brasil, porque tinha carro menor ainda. Eu disse, puxa, é para o brasileiro se acostumar com o desconforto e ficar feliz. Assim é o sujeito. Não, eu sou classe média alta, eu sou rico. Agora, é divertido ver essa história. O dólar está a 6, fechou a 6,06. O turismo está muito acima disso. Mas aí foi notícia, né, a declaração do Trump. Olha, o BRICS está dizendo aí que vai usar a moeda local, não vai usar o dólar. Quem fizer isso, os Estados Unidos vai taxar de 100% as suas transações, né? Eu também quero ver fazer transação em que moeda que tenha a mesma confiança do dólar, né? Que já é uma questão cultural, o mercado é uma questão cultural. E aí os integrantes do BRICS dizem, não, isso é a ideia do Lula, não é nossa. África do Sul, Rússia, China, não, vamos continuar negociando normal aí. E agora essa história de taxar dividendo, o que significa isso? Meu Deus, pergunte para o seu gerente de banco como está a Bolsa e o dólar. E aí, o que é? Será que a Bolsa precisa de mais um Haddad dizendo, olha, não vão para a Bolsa, não vão dividendo, isso é coisa de capitalismo, e o futuro está no marxismo, como ele me disse uma vez quando era ministro da Educação. Dá vontade de repetir aquela famosa frase do é a economia, é a economia, é o mercado. O mercado é algo cultural, tem leis próprias, imexíveis, como diria Magri, né? Tenta mexer que não consegue. São leis naturais. Oferta, procura. Interesse de um comprar, de outro de vender. A abundância faz baratear, a escassez faz encarecer. Isso a gente aprende na primeira aula de economia. Com 2 meses de economia, então, você dá para aprender muita coisa, né? Natureza, capital, trabalho, tecnologia, essas coisinhas básicas, pelo menos, a gente tem que aprender. Bom, vamos em frente. Eu estive hoje, passei a manhã toda, muito, muito importante, 8ª mostra da Base Industrial de Defesa do Brasil. O Brasil ter a tecnologia própria, a indústria própria de defesa é a forma de ficar independente e ser grande no mundo. É o poder de dissuasão que tem quem tem arma. Eu vi um míssil brasileiro com 10 mil quilômetros de velocidade, ele está em experiência, mas é aquele que o Putin está assustando a Ucrânia, tá? Supersônico, bem muito acima do som, né? 8 vezes o som.
E coisas assim nós temos, os nossos von Braun, como eu chamei, um jovem que bolou o míssil, né? Isso é importante. Importante que nós tenhamos controle da fronteira, porque não adianta a gente dizer assim, não, nós vamos, então, proteger a nossa Amazônia Azul, o mar, vamos proteger a foz do Amazonas, para ninguém querer bloquear saída das nossas riquezas, proteger a Amazônia, proteger a fronteira. Mas o que adianta se a gente não consegue proteger a fronteira de entrada de droga e armamento, que depois vai levar a guerra para dentro de cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo. E o que vale para um país é ter o poder de dissuasão. É bom que a gente saiba que está lá toda a indústria, uma excelente indústria de armas. Isso vale para as famílias, para as pessoas, para as empresas. Dissuasão. Ora, um mal-intencionado que quer assaltar uma casa, se ele souber que naquela casa vai ter defesa, ele não vai assaltar aquela casa, vai assaltar outra onde haja fraqueza. O forte, em geral, não é atacado. Vejam só, a grande potência militar mundial, que é os Estados Unidos, tendo como comandante supremo um Biden e depois tendo um comandante supremo um Trump. Vejam como a guerra diminui. Vejam Ronald Reagan. Acabou não só com a União Soviética, como a Guerra Fria, que ficava aquela coisa. É o poder bélico nacional. Aí, no caso, não é bélico, são as Forças Armadas, né? No caso, é a indústria de defesa. Defesa para tudo, para militares e civis. Defesa da vida e de patrimônio, né? Enfim, foi um momento... E reuniu todos os chefes militares, o ministro da Defesa estava lá, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ex-comandantes de Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Foi um encontro para a gente pensar a respeito da defesa nacional, que está cada vez mais debilitada em verbas. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.